Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que chocou a internet na década passada e ele já virou meio que um ícone dentro da comunidade de terror, principalmente de canais de creepypasta, pelo menos na década passada, por causa de uma cena em específico que eu confesso que é bem assustadora, ela é bem bizarra de verdade mesmo. Mas será que essa cena faz valer a pena o filme inteiro? Será que ele realmente é totalmente assustador ou ele tem só uma cena boa? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre A Possessão de Deborah Logan, de 2014. Eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpa porque a minha voz deve estar um horror. Eu tô bem gripada, mas eu queria gravar esse vídeo mesmo assim, então aqui estou eu. Espero que eu sobreviva até o final. Está sendo uma batalha, mas tudo bem. E então, pessoal, esse filme foi o filme que ganhou na votação que eu fiz lá na segunda-feira entre os membros do canal. Foi uma votação de filmes de estilo found footage que eu ainda não tinha assistido. E eu vou ser sincera com vocês, eu sempre vi as pessoas falando sobre esse filme, dizendo que ele era muito bizarro, e isso e aquilo, e sempre tive uma certa curiosidade em relação a ele. Eu evitei bastante de pesquisar sobre, porque eu queria realmente, assim, ter uma experiência, sabe, com esse filme. E bem, eu vou ser sincera com vocês aqui. Eu tenho um pé atrás quando se trata de filmes found footage americanos, sabe? Porque eu sinto que eles são meio chatos e, sei lá, parece que eles se enrolam muito e, sei lá, muita gritaria, muito desespero, por nada, sabe? Quando se trata de filmes found footage, eu particularmente prefiro os mais asiáticos, de qualquer país da Ásia, sinceramente. Eles funcionam melhor, sei lá, são mais silenciosos, sabe? Eles não são tão exagerados ou tão chatos como alguns filmes americanos são. Não que não existam filmes americanos legais do gênero, até existem sim, alguns são até clássicos, mas é aquilo, nem sempre funciona. Mas falando agora sobre esse filme em específico, ele foi dirigido por um cara chamado Adam Hoptel, eu acho que assim se pronuncia. Eu dei uma olhadinha na filmografia dele e eu vou ser completamente sincera com vocês. Ele não tem lá filmes muito bem avaliados, não. Eu acho que esse que eu tô comentando com vocês hoje talvez seja o filme mais aclamado dele. Recentemente, lá em 2019, que já não é tão recente assim, né? Ele dirigiu um filme chamado Escape Room, que eu não sei se é continuação, remake, não sei o que é, tá? Mas ele até teve um pouquinho de sucesso, porém ele também não é um filme muito bem avaliado, não. Eu acho que ele deve ter 2.9 no Letterboxd, então 2.9 de 5 é uma nota bem baixa, sinceramente. Não é só porque é um filme de terror que ele precisa ser ruim, né? E o de hoje, a nota dele lá é 3, então eu sei que é só um ponto de diferença, mas fica um pouquinho mais bonitinho, né, do que 2.9. Falando um pouquinho agora sobre o elenco desse filme, eu acho que a atriz que mais se destaca, sem dúvidas, é a atriz que interpreta a própria Deborah Logan. E ela foi interpretada pela Jill Larson, que também já atuou num filme que é bem aclamado, chamado A Ilha do Medo, que eu vou ser completamente honesta com vocês, eu nunca assisti. Mas é isso, fora ela, eu acho que não tem muitos destaques, eu até parei pra anotar aqui no meu caderninho, por isso que eu tô olhando pra baixo, mas não tem ninguém, então, a não ser que tenha passado despercebido. Nem sempre isso é um ponto ruim, né, porque às vezes filmes revelam novos atores, mas nesse caso, sei lá, eu acho que tá todo mundo bem razoável. Realmente quem se destaca mais é essa atriz que faz a Deborah Logan, que é uma personagem bem bizarra, bem assustadora. E eu vou comentar um pouquinho agora sobre o que é esse filme. A Possessão de Deborah Logan é um documentário falso, então se você gosta desse estilo de filme, fica a dica aí. Eu particularmente gosto bastante, eu acho que é mockumentary, né, que se chama mockumentary, esse tipo de filme, que é assim, ele realmente às vezes parece muito algo real, mas lógico tem aquelas partes em que tudo já fica mais caótico e mais falso, tá? E ele seria um documentário sobre pessoas com demência. São basicamente 2 universitários que estão querendo gravar esse documentário. Acredito que seja para algum trabalho, talvez de conclusão, alguma coisa importante de faculdade, eu não me lembro agora, tá?
E assim, esses dois são meio trambiqueiros, tá? Eles são bem mentirosos, eles fazem um terrorzinho psicológico ali com a velha pra poder tentar convencer ela a participar e tal. Então eles não são lá tão coisa boa assim. E falando um pouco sobre o tema desse documentário, demência em si já é algo muito assustador, tanto que recentemente tivemos algumas obras que são de terror em torno dessa coisa do esquecer, né? Tem um álbum que eu me esqueci o nome agora, mas eu vou deixar ele aqui porque eu vou lembrar quando eu estiver editando o vídeo, que ele aborda isso com maestria. Se eu não me engano, ele tem tipo umas 7 horas de duração. Ele começa com uma música e essa música vai se deteriorando, sabe, com o tempo. E é meio que uma analogia para essa coisa do esquecer, da demência, desses tipos de problemas, sabe? Então, a doença em si, ela já é um filme de terror, já é um tema bizarro e que honestamente me assusta bastante. Tendo isso como um foco no começo do filme, eu sinto que eles poderiam ter feito algo muito mais assustador se fosse mais silencioso. Mas o filme já começa bem exagerado, com muita gritaria e muita confusão, e muita gente falando, que é típico de filme de found footage americano. Até então, alguns dos comportamentos da Deborah Logan são comportamentos bem razoáveis de pessoas com demência, já que algumas acabam ficando meio agressivas e paranoicas, entende? Porque elas não conseguem se lembrar muito bem das coisas. Então elas estranham as pessoas, estranham o ambiente, é até que razoável. É triste, é um pouco chocante, mas razoável. Só que as coisas elas vão escalando, vão ficando cada vez mais bizarras. A casa em si é bem estranha, começa a disparar alarme, começa a bater janela, aquela coisa típica de filme de assombração, estilo Atividade Paranormal. A partir daí, já se torna muito óbvio para onde o filme vai, que é para essa coisa de possessão mesmo, sabe? Como diz o próprio título. E assim, gente, tem um diferencial nesse filme, como, sei lá, de filmes pra invocação do mal, coisa do tipo, é que a possessão da Deborah Logan é algo que tem uma relação com uma pessoa muito específica e também tem uma coisa envolvendo cobras. Fica aparecendo um monte de cobra pela casa, onde ela tá ficam cobras, enfim. Ela parece que vai se transformando em uma, sabe? É bem bizarro. Esse elemento eu achei muito interessante, porque ele se diferencia daquela coisa que a gente está mais acostumado a ver. Outra coisa que eu achei interessante é que a Débora, quando ela tá ali meio que possuída, né, falando a voz da pessoa que tá possuindo ela não fica falando em, sei lá, latim, como a gente geralmente vê em filmes assim. Não, ela fica falando em francês, que seria a língua da pessoa que estava possuindo ela. Então esse é outro ponto que eu também achei interessante. É bem bizarro e, sei lá, eu gostei disso. É melhor do que sempre o mesmo clichê, sabe? E outra coisa que eu também gostei é que esse filme, mesmo se tratando desse tipo de tema, ele não cai naquela coisa mais estereotipada de tipo, chama um padre, sabe? Não, esse tipo de coisa não acontece no filme, então é um diferencial, sinceramente. O estilo de resolução pra possessão da Deborah no filme me lembra um pouco as primeiras temporadas de Sobrenatural, porque é aquela coisa de tipo, a gente tem que achar os ossos e tacar fogo, sabe? Então, sei lá, eu gosto mais disso do que aquela coisa muito exagerada de tipo, exorcismo e aquela gritaria e aquela coisa que tem um tom mais religioso, sabe? No caso dela, parece que é uma coisa mais física de se resolver. E eu achei isso legal também. É um tipo de possessão diferente, porque não é só tipo uma entidade misteriosa, sabe? Mas é algo que eles pesquisam, descobrem quem é e passam a resolver um crime do passado. Sinceramente, pensando agora, eu até consigo relatar um pouco com o filme O Chamado, talvez a versão japonesa. A americana eu não me lembro se também é assim, mas a versão japonesa também tem essa pegada, sabe? De um pouco de investigação e tal. Eu acho que a americana também tem, mas a japonesa é um pouco mais silenciosa nesse sentido. E bem, se vocês tiverem interesse em assistir esse filme,
Ele tá disponível no YouTube, dublado. Talvez tenha uma versão legendada também, não tenho certeza agora. Mas é um filme muito fácil de achar. Você pode alugar lá na Amazon Prime e talvez você possa alugar aqui no YouTube também, tá? Então é bem acessível mesmo. E se você quiser ver dublado mesmo, eu particularmente vi dublado, aqui no YouTube tem. É só você pesquisar o nome do filme que vocês vão encontrar e tá em boa qualidade, tá? Dá pra assistir tranquilamente. Eu tô já avisando isso porque agora eu vou entrar na ala de spoilers. Eu preciso comentar sobre algumas coisas e eu não quero contar demais pra quem não assistiu o filme. Então se você quiser assistir isso sem ter muito spoiler, eu vou deixar aqui uma minutagem, tá? Onde eu vou pular só pra uma conclusão final sobre o filme e tal, mas não vou dar nenhum spoiler mais. Mas se você não se importa com spoiler ou já viu o filme, vem comigo que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos desse filme. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar sobre é sobre a famosa cena dela meio que devorando a cabeça assim da menina, sabe? É uma cena que ficou muito popular na internet e eu confesso que eu assisti esse filme muito ansiosa pra ver essa cena. E eu vou ser sincera, gente, eu achei que o filme não teve uma boa construção, sabe? Tipo, quando eu penso em um filme found footage que tem uma cena bizarra que me deu muito medo, eu penso sempre em Noroi, que é um filme japonês que eu gosto muito. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer na cena, mas a construção do filme me fez ter muito medo, sabe? Noroi é um filme que dá uma sensação de que você tá vendo algo, tipo, realmente amaldiçoado. Já esse filme não, a construção não me deu medo, inclusive a cena é rápida demais, não consigo me impactar. Tipo, vendo o gif dela dá medo, mas no filme em si não, sinceramente, eu achei que foi tudo muito agitado e eu não tive tempo pra sentir medo. Não sei se vocês também compartilham desse sentimento, mas foi o que eu tive assistindo. Fora isso, eu achei interessante essa coisa do visual de cobra, e eu também achei interessante que o rosto da menina, não sei explicar, alguma coisa me lembra também uma cobra. Não sei se são os olhos, essa parte aqui do rosto, sei lá. Mas me remeteu a isso. Então eu achei legal também. Mas é isso, né? É um filme nota 3 pra baixo. E agora eu vou voltar a falar sem spoiler. Oi, e agora voltando a falar sem spoiler, só pra poder concluir com vocês. A Possessão de Deborah Logan é um filme que com certeza faz muito sentido com a década passada. E se eu tivesse assistido ele na década passada, eu acho que eu teria sentido muito mais medo. Só que hoje em dia, vários dos elementos desse filme, eles já estão ficando meio repetitivos, sabe? A gente vê isso o tempo inteiro no cinema. Foi um filme que lançou mais ou menos na mesma época que Invocação do Mal, e Invocação do Mal é muito melhor, né? Acho que não tem nem como competir. Ele funciona mais do que o Deborah Logan. E é aquilo, hoje em dia ele realmente não assusta tanto. Nem Invocação do Mal assusta tanto hoje em dia. E na época esse filme assustava, que era uma beleza no cinema. Então, eu acho que vale a pena conhecer se você quer assistir um filminho de terror, sabe? Com alguém, mas é aquilo, não é tão assustador, nem tem tanto susto, nem tem tanta ambientação. Mas aquela cena é muito legal, sabe? A cena que ficou famosa, realmente é muito legal. E é só, eu sinto que se esse filme fosse um curta, ele teria sido maravilhoso. Mas como um longa, não. Eu acho que ele funcionaria muito bem na franquia VHS, como um curta. Aí sim ele teria um impacto, aí sim ele seria assustador. Mas um longa acaba deixando a gente meio desensibilizado, sabe, pro terror. E é isso. Essa é a minha visão. E enfim, muito obrigada a todo mundo que participou da votação. Sempre é interessante conhecer filmes novos. Eu estou limpando a minha lista com essas votações, porque eu sempre coloco filmes que eu não assisti ainda. E se você tiver interesse em participar da próxima votação, basta ser membro do canal, custa só R$ 1,99 e toda segunda-feira vai ter votação lá na aba de comunidade, onde eu vou escolher um tema, selecionar alguns filmes e vocês vão votar para decidir qual vai ser o filme abordado no domingo. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me desculpe se ele ficou meio curto ou meio ruim, porque eu tô doente, olha. Tô nem conseguindo abrir meu olho direito. Mas logo logo eu tô, ó, tranquila. Quarta-feira, quando eu gravar, já vou estar outra pessoa. E é isso. Muito obrigada e até mais.